novo esse negócio aqui, senão nós vamos perder muito tempo. Então, estávamos esquecendo de gravar, né? A partir de agora gravando. A gente já fez o levantamento de cada grupo, o que vai tratar, né, na proposta de valor, e agora vamos falar dos 3 itens que vocês vão trabalhar a partir de agora. Começando pela segmentação de mercado, depois os canais e, por fim, o relacionamento com os clientes. Então, a gente estava falando aqui que no segmento de clientes, a ideia é tentar segmentar, ou seja, você criar grupos onde você vai dividir o mercado em vários grupinhos, né? E você vai tentar atender a um segmento desses de grupos, né? Processo de segmentação: identificar, separar ou juntar os consumidores que serão o público-alvo da nossa empresa. Quando a gente tem um mercado que é heterogêneo e cria um produto que todo mundo tenha vontade de comprar, todo mundo queira consumir, a heterogeneia do mercado acaba se transformando numa homogeneidade, né? Você cria um conceito de produto ou de serviço que todo mundo quer consumir, brancos e negros, gays ou não gays, loiros e morenos, todo mundo tem, torcedores do Atlético e do Coritiba, eleitores do Bolsonaro e do Lula, todos queiram consumir. Você está transformando algo que era heterogêneo em homogêneo. Logicamente que é difícil isso, né? Porque vai depender de muitos aspectos a serem considerados. Então, divisão do mercado num grupo homogêneo. Beleza. Um segmento é importante quando é mensurável. Tamanho, poder de compra, as características dos segmentos devem ser mensuráveis. Então, eu vou dizer o seguinte: não, esse meu produto é para atingir determinado público. Beleza. Quantos são esse público? Quem são esse público? Você consegue imaginar qual que é o poder aquisitivo desse público que você está tentando consumir? Qual que é que características este público gosta de perceber num produto? A gente consegue medir isso? Então, um segmento, para a gente criar estratégias de análise, ele precisa ser mensurável. É substancial, deve ser suficientemente grande ou rentável para ser interessante. Então, muito bem, eu vou lançar um produto para pessoas de olhos azuis. Beleza. Em Cascavel, tem pessoas suficientemente... Tem um grupo suficientemente grande de pessoas com olhos azuis para consumir esse produto? Talvez até tenha, né? Se você for para Marechal Cândido Rondon ou para Missal, aí você tem 90% aí das pessoas, principalmente em Missal, que vão consumir esse produto, né? Você precisa criar um grupo, né, ou imaginar um grupo que tenha gente suficiente para comprar o teu produto, né, para ser teu parceiro aí e comprar essa ideia. Uma coisa que fica bastante evidente com questão ao ser substancial ou não, a gente vê pelos medicamentos, né? Tem um filme horroroso que é baseado em... Horroroso não, é triste, eu detesto filme triste. Eu já acho que a vida é tão triste e não precisa ter filme triste para assistir. Mas tem um filme chamado Óleo de Lorenzo, que é praticamente todo ele real, né? Os personagens, os tratamentos e tudo mais. Que é uma doença do menino lá que ele tem, e os pais, que eram professores e tal, começam a pesquisar sobre a doença e descobrem que não tem pesquisa sobre aquela doença porque ela atinge 0,00x% da população. Então, nenhum laboratório teve interesse em fazer uma pesquisa sobre um tratamento eficiente para essa doença. O que aconteceu? Os próprios pais tiveram que desenvolver um produto que é o produto usado até hoje, né, para o tratamento disso. Então, essa historinha que eu estou contando para vocês tem que ter
tem que ter um mercado substancial para você poder desenvolver uma ideia. Se você for desenvolver uma ideia que 2, 3, 50 pessoas no mundo vão ter interesse, talvez não seja a melhor solução. É acessível quando há fácil acesso ao grupo em questão. Então, a acessibilidade é interessante também e é algo a ser considerado. Como é que as pessoas vão comprar isso? Onde é que elas encontram? Como é que elas vão chegar a esse produto? Elas têm que encomendar pela internet e tal. Hoje em dia, eu acho que essa questão da acessibilidade, um produto novo, um serviço novo, você não pode nem pensar em lojas físicas, né? Porque antes da pandemia, as lojas físicas já estavam acabando. Durante a pandemia, muitas acabaram, e pós-pandemia, eu acho que vai botar uma pá de cimento em cima de muitos ramos de atividade que eram em lojas físicas. Eu acho que a acessibilidade tem que ser via internet, sempre, né? Mesmo o grupo que vai fazer o comedor automatizado do cachorro, vendas via internet. Eu não vejo um pet shop oferecendo isso, né, lá, ou para um produto novo, né? Se esse produto já existisse, tudo bem, estaria nos pet shops por aí. Aí, essa questão de colocar nos pet shops, depois de você lançar isso pela internet, talvez você crie uma outra, por causa da demanda dos pet shops, você cria uma outra estratégia de distribuição. Até porque, quando você vende diretamente para o público-alvo, você está tirando o atravessador ou os atravessadores do processo. Uma venda normal, você tem uma fábrica que vai vender para uma distribuidora, que vai vender, sei lá, para o pet shop, que daí vai vender para o cliente. Então, tanto a distribuidora quanto o pet shop estão pagando, estão comprando e estão ganhando dinheiro em cima disso. O produto vai ficando mais caro. Quando você faz uma venda direta da fábrica para o consumidor, o teu preço pode reduzir drasticamente. Lógico que tem um custo também para você administrar isso, né? Que não vai ser o caso da nossa análise neste momento, mas que numa eventualidade de futura produção para venda, aí tem que ser analisado também. Vale mais a pena eu criar uma estrutura de vendas dentro da minha indústria, e a internet te facilita isso horrores, né? Ou é melhor ainda ter um distribuidor, ter uma venda direta lá no pet shop? É diferenciável. O segmento responde de maneira diferente a cada elemento do composto de marketing. A gente não estudou o composto de marketing ainda, mas o composto de marketing é o chamado 5 P's do marketing: preço, produto, prazo, praça e pagamento. Então, a gente não precisa se preocupar com isso agora, né? Mas o que diferencia o meu produto dos demais produtos que existem no mercado? É um produto único, né? Não existe. Então, esse é o meu diferencial. Ele é único. Usando ainda o exemplo do comedor do cachorro, ele não é único, já existe um, só que é muito caro e é frágil. O meu vai ser mais barato e vai durar mais. Então, é um diferencial. Por que eu vou comprar o que já existe aí, que é muito caro e estraga, se eu tenho um mais durável e que custa menos? Esse é o nosso diferencial. É ativável. A organização consegue atrair e servir o segmento. Talvez um segmento que exista, mas ele nem é tão reconhecido assim. Ele está aí. Depois que você faz uma pesquisa e você entende que existe aquele segmento, mas não é um segmento muito abordado, não tem uma representatividade, você, através do seu produto, pode ativar esse segmento. Exemplo, né? E-books. Eu não gosto de e-books. Eu sei que tem algumas pessoas que gostam, mas a maioria das pessoas que eu converso não são muito chegadas nos e-books. Então, a
A Amazon, há 20 anos atrás, criou o Kindle para vender livros online para as pessoas. As pessoas baixavam o livro, não teria o volume monstruoso de papel arquivado, né? Não ficaria empoeirado, etc. A pessoa levaria a sua biblioteca embaixo do braço, mas não teve assim uma demanda tão grande quanto eles pensavam. Se por um acaso as pessoas, nossa, ótima ideia, vamos parar de comprar livro em papel, vamos só comprar e-book. Era um mercado que estava ali, mas não estava ativado ainda. Um exemplo que também pode dos grupos aí que vocês mencionaram, a coleira lá para o gato fujão. Né? Cachorro fujão, como eu falei, eu vejo pelo meu caso aqui, eu não vejo na minha casa, nunca tive gato. Mas cachorro de vez em quando fugia, mas a gente descobria ele rapidinho. A não ser um da minha mãe que ficou 1 ano e pouco sumido, depois apareceu. Mas gato, todo mundo que eu conheço, gato some a todo momento. E os donos de gato já sabem disso. E aí a gente fica com uma incógnita, né? O dono de gato sabe que gato some, ponto. Aí o que ele vai fazer? Ele vai abstrair isso, vai falar assim, é assim mesmo, o gato sumiu, 3 dias depois ele volta, ou ele vai comprar essa coleira e vai dizer, não, meu gato agora não some mais, ele sumiu, eu já vou atrás dele no mesmo momento. Então, esse é um exemplo de ativável. Tem um monte de dono de gato que sabe que o gato foge. Mas talvez, com essa coleira, você ative o modo de proteção desse dono, que ele vai falar, não, eu me preocupo com o gato, eu não quero mais que ele fuja. Ou se ele fugir, eu consigo pegar ele rapidinho de volta. Perguntas a serem respondidas, o que vai facilitar a nossa vida para criar aí esse segmento de clientes. Para quem criamos valor? Então, a ideia do nosso produto atinge quem? Quem são as pessoas que vão ficar felizes com aquele produto? Quem são nossos clientes mais importantes? Pensando que nós vamos ter clientes das classes A, B e C, por exemplo, qual é o mais importante desses 3? Ah, não, o mais importante é o da classe A porque é rico. Não necessariamente. Talvez o mais importante seja o da classe B ou da classe C, que mesmo ele tendo mais dificuldade para pagar por aquele produto, ele é mais fiel. Isso é algo que você só vai descobrir com o tempo, mas é interessante a gente conhecer. Esses clientes têm necessidades em comum? Beleza, eu estou atingindo alguns públicos ali. Esses 3 públicos têm necessidades em comum? Porque daí, daquele primeiro produto, eu posso lançar um plus. Só que para isso eu preciso entender que necessidades eles têm em comum. E estes clientes são atingidos da mesma maneira? Eu consigo encontrá-los, selecioná-los e comovê-los a comprarem o meu produto, o meu serviço do mesmo jeito? Ou cada um tem uma característicazinha especial que eu preciso trabalhar melhor? Isso aí vai acabar refletindo lá no relacionamento com os clientes. Então, segmento dos clientes. Basicamente, tudo que eu falei a gente tem que imaginar que existem vários segmentos e eu quero atingir 1 ou 2 desses segmentos. O que terá este segmento aí que vai combinar com o meu produto? Como é que eu vou atingir este segmento? É essa a ideia. Canais. Os canais podem ser de comunicação, distribuição e venda. Eles são a interface com os clientes e possuem diversas funções e tipos. Então, como é que eu vou estabelecer a comunicação com o meu cliente? Lembrando, né, distribuição e venda são etapas do processo. Quando a gente fala de canais, normalmente, quando a gente estuda administração mesmo, na faculdade de economia ou de administração, a gente vai estudar, por exemplo, o caso da Coca-Cola.
A Coca-Cola, vocês devem saber que tem uma fábrica no mundo que fabrica o concentrado de Coca-Cola, né, que é o xarope de Coca-Cola. E aí, essa fábrica fabrica o concentrado e ela manda para outras subfábricas no mundo todo que vão pegar aquele xarope concentrado, vão misturar com água, vão botar gás e vão engarrafar. Beleza. Basicamente é isso que a Coca-Cola faz. E a gente pensando hoje em dia, né, é um puta num negócio moderno, né? Porque, veja, se o cara fosse fabricar essas garrafas de PET ou de plástico e enchê-las numa única fábrica, ele ia ter que ter uma fábrica do tamanho de um bonde. A distribuição disso ia ser complicadíssima. A Coca-Cola já ia chegar no ponto de venda não muito fresca, já com o prazo de validade aí já decorrido mais de um mês, e etc. E o sujeito criou essa forma de distribuição, muito mais eficiente. Então parece algo muito moderno. Essa forma de distribuição foi criada lá no começo do século XX. Então, lá no final de 1800, começo de 1900, é que o representante lá, o presidente da Coca-Cola, que tinha acabado de comprar da família do dono original, teve essa ideia e ela funciona até hoje. Então, distribuição. E a Coca-Cola é uma referência como um canal de distribuição, porque ela tem uns contratos muito firmes, assim, dependendo do lugar. Num barzinho pequeno, por exemplo, você não pode ter Coca-Cola e Pepsi ao mesmo tempo, porque tem umas barreiras, né? E isso, os canais de distribuição, eles são os caminhões que carregam Coca-Cola, obviamente não vão carregar Pepsi-Cola, né? Isso tudo influencia. Mas hoje em dia, né, quando a gente fala de canal de distribuição, o principal de todos eles é internet. Então, todo mundo quer vender alguma coisa que possa ser comercializada via internet. E a gente chega num nível, né? Eu, por exemplo, há mais de 15 anos que eu compro muitas coisas via internet. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma coleção de máquinas de escrever e calculadoras antigas, eu tenho mais de 150 delas, e eu comprei praticamente todas via internet. Então, qualquer coisa pode ser comercializada via internet. E eu, por já ter essa experiência em compras via internet, eu fico extremamente frustrado quando eu preciso comprar um item pequeno que eu sei que existe para vender aqui em Cascavel, mas eu não faço a menor ideia aonde eu vou comprar esse item. O que acaba acontecendo? Compro via internet. E pensando que você está pagando um frete, etc., e que tem aqui em Cascavel, que você poderia ir buscar. Só e vai demorar uma semana, 15 dias a mais. Mas você não sabe aonde encontrar esse item. E aí o que acontece? Você encomenda pela internet. Vocês querem ver um exemplo idiota, mas que aconteceu aqui em casa esses dias atrás? A minha mulher resolveu que queria pôr uma rede, né, aqui embaixo na nossa área de churrasqueira, ali numa área que tem sombra e tal. Aí ela me falou assim: você coloca para mim o fim de semana as redes? Coloco. Para colocar a rede, o que eu precisaria? Ganchinhos para pôr a rede. Muito bem. O que eu fui fazer? Fui numa loja de material de construção. Não tinha. Fui em 4 lojas de material de construção. Não tinha. Qual que era a minha segunda opção? A loja desses negócios de camping, de lazer, deve ter lá. Fui em 2 lojas dessas. Não tinha. O que eu fiz? Cheguei em casa e comprei 4 ganchos via internet. O gancho custava R$ 4 cada um, né? Eu paguei R$ 30 de frete. Então veja, isso é o quê? Canal de distribuição. Porra, você não acha, você quer. Ah, outro lugar que eu fui, que antigamente tinha, né? Também não encontrei. Supermercado. Tem sempre uma área do supermercado que vende conexãozinha de cano, vende cola de silicone, negócio para desentupir fogão, né? E tinha essas coisas de rede. Fui e não tinha. Por quê? Porque ninguém mais usa rede? Pode ser, mas a distribuição disso é difícil.
A internet resolve esse problema. Você entra lá no mercadolivre.com, você vai achar 50 vendedores vendendo ganchinho de rede. E aí você compra. Acha o mais barato lá e compra. Então, na atualidade, você vai tentar desenvolver um produto que possa ser distribuído pela internet. O teu canal de distribuição principal vai ser a internet. Todos os itens que vocês colocaram aqui, todos os produtos, eles basicamente ou são ou podem ser distribuídos pela internet. Até o grupo 3 da Jane, Patrícia e Laura, que você vai ter um salão pet e humano acontecendo, não no mesmo ambiente, porque a vigilância sanitária não vai permitir, mas em ambientes muito próximos, né, e de certo contato, até aí você vai usar a internet, porque você vai fazer a propaganda através dela e você vai fazer a venda, o agendamento, tudo através da internet. Então, aqui no nosso caso, todos dão para fazer via internet. Funções dos canais: dar visibilidade aos produtos e serviços da empresa. Então, o canal de distribuição, quando ele existe de forma física, ele dá visibilidade. Vocês querem ver um exemplo? Vocês vão no supermercado. Você pega aqui vou falar do mercado que eu sempre vou, né? O mercado aqui, o Super Mufato. Você vai na parte de cerveja gelada, assim, você tem uma geladeira lindíssima, ou duas, da Stella, uma ou duas lindíssimas da Budweiser, da Brahma, você tem da Heineken e etc. Ali dentro, teoricamente, só vão os produtos daquelas marcas, ou que tem o mesmo canal de distribuição. Uma coisa que eu reclamo direto ali com o gerente é o seguinte: eu gosto de Heineken. E às vezes eu vou lá na geladeira, tem um monte de outras coisas, mas não tem Heineken. Você encontra Bavária lá dentro, você encontra Kaiser lá dentro, mas não encontra Heineken. Tá, isso aí o mercado pode ser multado pela Heineken. Não, porque a Heineken distribui essas duas também. Então é um canal. Aquela geladeira, ela tá pintada de Heineken, mas ela pode conter lá dentro outras marcas de cerveja. Uma Budweiser provavelmente você não vai encontrar lá, porque a Budweiser ela é concorrente. A Budweiser vai estar na da Stella, vai estar na da Brahma, porque fazem parte da Ambev. Então isso dá visibilidade aos produtos. Você tem lá a latinha de cerveja no lugar dela, na prateleira. Só que quando você passa na frente ali, você vê uma geladeira toda iluminada, toda adesivada, aquilo dá visibilidade ao produto e é uma forma de distribuição. Os caminhões, a mesma coisa. Vocês já devem ter visto caminhões de transporte de combustíveis, por exemplo. Os caminhões de transporte de transporte de combustível de marcas assim oficiais, tipo Shell, Petrobras, estão diminuindo essas, Ipiranga, não necessariamente são das distribuidoras de petróleo. Né? Quando você vê um caminhão pintado de Ipiranga, provavelmente aquele caminhão é de um transportador, às vezes do dono do posto da Ipiranga, que ele vai até a distribuidora pegar o combustível para colocar no posto dele. Só que tem um contrato que o seu caminhão tem que estar pintado da cor da Ipiranga. Por quê? Porque você está dando visibilidade à marca. Os Correios, a mesma coisa. Nem todos os caminhões dos Correios pertencem aos Correios. Às vezes são terceirizados, só que o sujeito, para prestar serviço para o Correio, ele tem que pintar o caminhão de amarelo e escrever Correios lá. Ajuda os clientes a analisar a proposta de valor da empresa. Você tendo um canal de distribuição extremamente visual, né, em todo lugar que você olha está lá a propaganda, o cliente vai pensar o seguinte: poxa, esse deve ser um produto bom, em todo lugar que eu vou tem lá, eu vejo um caminhão, eu vejo uma geladeira, eu vejo um outdoor, eu vejo uma propaganda qualquer. Então ele dá credibilidade e visibilidade para o cliente também, que vai acabar se convertendo numa confiança
futura. Permite aos clientes comprar produtos e serviços específicos, né? A tua empresa faz 4 ou 5 produtos. Um produto tem uma venda melhor que a dos outros. Vamos supor que você tem lá 4 produtos, só que um é o carro-chefe, é o que vende mais. O segundo produto ainda vende relativamente bem. O terceiro produto, mal. E o quarto produto, pessimamente mal. Se você não compartilhasse os canais de distribuição do primeiro e do segundo produto, você provavelmente não ia lançar o terceiro e o quarto produto, porque eles iam ser completamente inviáveis. Só que como você já tem aquele canal de distribuição muito bem estruturado, os outros vão ali quase a custo zero e aí você consegue ofertar mais produtos. Entregar proposta de valor ao cliente. O canal de distribuição, ele também, já falei isso, né, por ser uma propaganda, ele vai fornecer ao cliente também a tua proposta de valor. A missão da tua empresa, os valores da tua empresa vão estar impressos ali na forma com que você está distribuindo esse produto. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, que eu vou tocar nesse assunto um dia desses, quando a gente estiver falando sobre mídias sociais e marketing, é que a mídia social é muito barata, muito eficiente, aborda muita gente, né? Só que quando dá errado, também ela faz o efeito contrário. Então você está lá impulsionando tua propaganda na internet, está atingindo um monte de gente, está todo mundo curioso, querendo experimentar o teu produto, querendo conhecer. A hora que der alguma coisa errada e alguém entrar lá no Reclamações Cascavel e fizer um texto lá destruindo o teu produto, esse texto vai ser mais compartilhado do que ele foi compartilhado quando você estava fazendo uma propaganda. O elogio é sempre menos compartilhado do que a crítica. Porque as pessoas gostam, né, da expressão que está hoje em dia na moda, né, de cancelar CPFs. Né? Todo mundo acha muito legal você fazer isso. Então, os elogios vêm, mas vêm muito em menor quantidade do que as reclamações. E não é porque o seu produto tem muito mais reclamações que elogio. É porque normalmente a pessoa não se sente motivada a elogiar. O produto é bom, as pessoas pensam, pelo que eu paguei, era o mínimo que se esperava, que ele fosse bom. Você prestou um bom serviço? Sim, mas você está recebendo. É o mínimo que eu espero é que você preste um bom serviço. Então as pessoas não se sentem motivadas a elogiar. Em compensação, a criticar, aí eu estou pagando para receber um serviço ruim. Aí as pessoas vão criticar. E tem aquela expressão em alemão, né, que é... Os alemães eles têm uma palavra para isso, né, que é o Schadenfreude, ou algo do gênero, que significa ficar feliz com a desgraça alheia. Né? As pessoas gostam disso. E como existe uma palavra específica para isso na Alemanha, nota-se que não é só no Brasil que a gente gosta de rir da desgraça alheia. Lá eles também gostam. Tá? É típico do ser humano. Quando eu vou fazer uma consultoria numa empresa e o cara que está me contratando fala para mim que o problema daquela empresa é a fofoca, tem que acabar com a fofoca, eu digo para ele na lata, assim, que então eu não vou ajudar ele em nada, porque a fofoca sempre vai existir, e é muito mais legal falar mal dos outros do que falar bem. Então, sempre tem isso. Então, o canal de distribuição via internet, ele tem essa característica também. Ele pode ser fantástico para ajudar, mas pode ser a tua desgraça quando der alguma coisa errada. Tipos de canais. Você pode ter um canal de distribuição próprio. O que isso implica? Que você é o responsável pela distribuição daquilo. Vão ser os seus caminhões ou os caminhões que você terceirizou,
Você vai levar para lojas próprias ou para lojas que sejam parceiras tuas, né? E você pode fazer vendas pela internet. Tranquilo. Isso é um canal próprio, direto. Através de parceiro, ele é um indireto. Você vai ter lá lojas parceiras que vão revender o teu produto. Você vai ter vendas no atacado através de uma distribuidora, só que você perde a relação de ser direto e você perde na relação preço, né? É muito mais fácil você fazer através de parceiro, só que você vai ter que dividir a tua lucratividade com esses parceiros. O distribuidor vai querer ganhar um pouquinho em cima e o vendedor do ponto direto lá vai querer ganhar um pouquinho mais. Quando você tem um canal próprio com o teu cliente, você tem força nas suas vendas. E, como eu disse, né, a internet resolve esse problema. Eu compro os meus notebooks sempre que eu tenho que trocar, que inclusive está na hora, eu compro da Dell. A Dell, antigamente, você tinha que ir numa loja conveniada da Dell, ou você comprava o notebook que você queria e estava disponível na loja, ou você fazia a encomenda desse notebook, passava lá as características, esperava 2 meses lá e o computador chegava. Pois a Dell começou a vender direto pela internet. Os 2 últimos que eu comprei direto pela internet. Você vai lá, você configura o teu computador do jeito que você quiser, paga e eles te mandam na tua casa. Venda direta. Perguntas a serem respondidas. O que vai nos auxiliar aí a entender os canais de distribuição dos nossos produtos? Quais os canais pelos quais os segmentos de clientes querem ser atingidos? Isso é uma outra coisa importante também. Eu vou distribuir, eu vou fazer propaganda, eu vou atingir o meu cliente através do Facebook e do Instagram. Tem gente que não tem Facebook e Instagram. Tem gente que tem e não visualiza propaganda de jeito nenhum. Tem gente que não acessa, não tem Instagram e Facebook, né? Então, como é que eu vou... Que canais as pessoas querem ser atingidas também? Como são atingidos agora, né? Temos um produto concorrente, né? Eu estou entrando no mercado com um produto um pouco diferenciado dos que tem aí e eu quero efetivamente ganhar do meu concorrente. Eu vou ter que entender como que os produtos do meu concorrente estão chegando nos clientes até o presente momento, para eu poder trabalhar em cima disso. Como é que os nossos canais se integram? Essa aqui é uma outra questão importante. Dependendo do produto que você está trabalhando, né, você pode criar canais de distribuição compartilhados com outros. Pela internet isso é muito comum, né? Você tem lá os correios, é uma forma de canal que interage com outros, né? Então, o mesmo produto que você comprou no Mercado Livre, que você comprou nas Americanas, ou que você comprou na Submarino, podem ser entregues pelo correio. Vocês sabem que o correio ele tem um monopólio, mas é o monopólio das cartas. Então, eu não posso mandar uma carta para alguém por outro mecanismo que não seja pelo correio, uma carta física, né? O problema das cartas físicas é que ninguém mais quer carta física, ninguém mais recebe carta física. A gente recebe boleto de cobrança e mesmo assim, quando a gente não recebe, não temos isenção de pagamento, porque a gente pode pegar eles pela internet. Então, o correio não tem lá grande importância logística mais hoje em dia. Ele tem uma importância logística gigantesca que eu já vou falar. Mas em termos de massa, ele não tem mais uma importância logística tão grande, porque você compra produtos de qualquer um da internet e esses produtos podem ser distribuídos por transportadoras, não precisam vir pelo correio.
A grande importância do correio é o seguinte: o cara mora lá no Caixa-Prego. Ah, não tem nenhuma transportadora que vai para lá. O correio vai. Essa é a grande questão. Inclusive, fugindo um pouco do assunto, mas só para... É um assunto que está na moda. O pessoal reclama muito da privatização ou não dos Correios. Quem vai perder muito com a privatização dos Correios não vai ser a grande massa da população brasileira. Que essa população talvez seja atingida com um aumento de preço, de tarifa, mas a qualidade dos Correios é boa. Não vai melhorar muito a qualidade, não. Porque a qualidade é relativamente boa. Quem vai perder com isso é justamente os caras que moram em populações ribeirinhas, moram em locais afastados, porque aí, vamos supor que o FedEx compre o correio. Ele não vai querer montar uma agência FedEx lá no Caixa-Prego, no interior do Piauí. E aí essas comunidades vão ficar isoladas logisticamente por conta disso. E aí, e voltando agora ao assunto da aula, né, e os seus produtos distribuídos para aquele público em questão não vão chegar, porque não vai mais ter correio que chegue até lá. Quais possuem melhor custo-benefício? Então, dos canais disponíveis para distribuir o meu produto, para chegar o meu produto até o cliente, quais têm o melhor custo-benefício? Porque isso é uma coisa que nós vamos trabalhar bastante em economia depois, mas tudo precisa se resumir a isso: custo-benefício. Ah, nós vamos fazer um projeto assim, assim, assado, nós vamos investir não sei o quê, nós vamos melhorar tal coisa. Quanto vai custar? Ah, vai custar tanto. Qual que é o retorno que isso vai dar? Ah, vai dar o retorno de tanto. Vale a pena? Faz. Não vale a pena? Não faz. Então, a análise custo-benefício é uma análise extremamente importante. Então, vamos lá. Vamos impulsionar Facebook. Propagandas do Facebook e do Instagram. Beleza. Ah, você impulsionando aí, você vai pagar R$50 e você vai atingir 3.000 pessoas. Tá. Mas quem são essas 3.000 pessoas? Essas 3.000 pessoas vão aumentar realmente o meu faturamento? No Facebook e no Instagram, eu acho que são os mais de melhor custo-benefício, porque é muito barato, né? E você vê rapidamente. Eu estou com o negócio aberto aí, com o meu produto já no mercado, e eu tenho vendas semanais de tantos, ou pedidos semanais de tantos. Eu dou uma impulsionada no Facebook e no Instagram, gasto R$100. E aí, teoricamente, o Instagram vai me dizer, olha, essa propaganda vai ficar rolando aí, sei lá, por um mês, e você vai atingir 3.000 pessoas. Muito bem. Então, a partir do dia que eu impulsionei, eu vou medir, né, nos próximos 30 dias, se aumentou efetivamente a minha clientela e em que patamar essa clientela aumentou. Feito isso, eu vou calcular o meu custo-benefício. Eu gastei 100, não tem como calcular se vale a pena, se vai ter benefício. É um teste que eu vou ter que fazer. Gastei 100. Tá, aumentou em quantos por cento? Em X%. Quanto isso rendeu em termos de dinheiro? Ah, rendeu R$300. Então, a gente tem que analisar. Eu coloquei 100 e ganhei 300. Então, aumentou a minha lucratividade em 200, ou o meu faturamento, pelo menos, em 200. É algo a se pensar. Por fim, então, relacionamento com os clientes. O relacionamento com o cliente é como a empresa interage com um segmento de cliente. Então, beleza, eu tenho lá vários segmentos, eu vou atingir um ou dois. Tá, como é que eu vou atingir esses camaradas? Uma empresa precisa definir que tipo de relacionamento ela quer estabelecer. Ela quer estabelecer um relacionamento próximo.
ela quer um relacionamento distante, ela não quer que o cliente entre em contato com ela de jeito nenhum. É uma questão da modernidade hoje em dia. Tem empresas que você fica procurando na internet um contato para você ligar lá, porque você tem um problema e você não acha esse contato. Quer ver um exemplo? Mercadolivre.com. Mercadolivre.com, se você tiver um problema qualquer e você quiser ligar lá, esquece. Porque ele vai ter perguntas frequentes, ele vai ter uma mensagem que você pode mandar, você não vai conversar com as pessoas. É uma forma? É. As pessoas vão ficar bravas com isso? Ah, algumas vão. E aí, como é que eu sei se vale a pena ou não? Tenta entender qual é o número de pessoas que ficam bravas por isso e outras que não ficam. Quero ver um problema muito sério que o ser humano teve a vida inteira e está piorando agora, né? Vejam só, vou dar um exemplo de uma aluna minha hoje. Essa questão foi hoje. Ela me mandou um WhatsApp dizendo o seguinte, né? Ela está fazendo o TCC e os trabalhos da medicina têm que passar pela Plataforma Brasil, que é lá um processo burocrático. Manda documento e pede autorização, não sei para quem, não sei o quê. Aí a menina me escreveu assim: bom dia, recebi isto da Secretaria de Saúde. Ela me mandou. Nem olhei o que a Secretaria de Saúde escreveu. Só respondi para ela assim: quem é você, qual o seu curso e que período? Aí ela me respondeu: ah, eu sou a fulana do 7º período da medicina. Ok. Próxima pergunta: por que a secretaria te mandou este documento? Não, porque eu estou querendo os dados de não sei o que e tal, e eu não entendi nada do documento e tal. Aí eu fiz outra pergunta para ela: você não estaria precisando de uma carta de anuência da prefeitura? E ela: sim. Neste documento, ela não está te escrevendo, dizendo como você deve escrever esta carta de anuência para se enquadrar nos parâmetros dela? Ah, é isso mesmo, professor. Eu achei que ela estava mandando eu modificar o projeto. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estava tudo lá escrito. Só que a pessoa não lê, ela não tem tempo para ler. Ela não tem vontade de ler, ela não tem interesse. Eu tenho um amigo meu de muito tempo que ele trabalha com informática. Ele é ele trabalha na IBM hoje em dia, ele é um dos especialistas em programação Linux no Brasil. Esse cara, ele me dizia que todo problema que envolve usuário de informática e o computador não precisa de um TI para resolver. É só o usuário ler o que está escrito ali que ele consegue resolver. O cara liga: ah, tá dando erro. Tá, mas que erro que tá dando? Eu sei lá que erro que tá dando erro. Tá, então executa aí para dar erro. Ah, deu erro. Tal. O que tá escrito aí? Ah, feche o programa e inicie novamente. Você já fez isso? Não, não fiz. Então faz. Ah, agora deu certo. Pois é, estava escrito. Então, por que de novo eu estou contando essa historinha? A gente tem que tomar muito cuidado com esse relacionamento do cliente, porque às vezes você está mandando um troço para ele que é explícito, ou você acha que ele é explícito, e o teu cliente não vai nem tomar conhecimento disso, porque ele não está nessa vibe de ler, de prestar atenção e etc. Não sei se acontece com vocês, às vezes um amigo te manda assim: nossa, leia isso aqui, e o cara manda um textão de, sei lá, que você tem que ler, apertar lá no ler mais 3 vezes. Eu olho, eu leio as 3 primeiras linhas do texto. Se não me interessou nas 3 primeiras linhas, eu mando de volta pro cara e falo assim: é importante mesmo, cara? É, então resume para mim, porque eu não vou ler isso não. Então, isso é relacionamento com os clientes. Ah, o Eduardo é um cuzão, não vou mais mandar essas coisas para ele. Tudo bem. Eu não vou achar ruim. Mas tudo bem, é um relacionamento com os clientes. Você quer que eu leia algo que te interessa? Faz um resumo, velho, porque eu não vou ficar lendo 5 páginas aí
do WhatsApp porque você acha que é importante, e às vezes para mim não é. Então, esse é um motivador que a gente tem que ter quando está criando esse relacionamento com os clientes. Motivações. Captura de clientes. É o que eu quero. Eu quero cada vez capturar mais e mais e mais clientes. Só que tem um problema. O capturar clientes, às vezes a gente arruma uma estratégia que é muito fácil de capturar. E depois a gente se ferra com ela. Quer ver? Hoje em dia, essa estratégia não funciona mais. Mas, quando eu estava na faculdade, e eu terminei a faculdade em 1998. Então, quando eu estava na metade da faculdade, eu entrei em 94, foi até 98. Eu tinha um amigo que o pai dele tinha uma loja de móveis. Eles faziam móveis sob medida. E o cara fez uma propaganda na televisão, no horário do Jornal Nacional, que é uma das propagandas mais caras que teve. Uma propaganda bem ruim, inclusive. A propaganda era o seguinte, era a foto do barracão lá deles, que era um barracão muito feio, inclusive. Não era vídeo, não era nada, era foto, aí tinha uma locução. Móveis não sei o quê, móveis sob medida, e o telefone, e o endereço. Ponto. Durava, sei lá, 15 segundos a propaganda. Ele teve que parar essa propaganda, pedir para parar de passar a propaganda, porque depois de uma semana, porque ele começou a receber tanto pedido, mas tanto pedido que ele não tinha estrutura física para atender tanto pedido. Então, ao invés de divulgar a sua empresa, da empresa ficar conhecida, ele estava se queimando. Porque a pessoa ligava lá e dizia, olha, eu vi a propaganda de vocês, eu quero fazer um orçamento. O cara, olha, agora só daqui 3 meses que eu estou podendo ir fazer um orçamento. Porra, mas que merda de empresa é essa? Então a gente precisa cuidar nisso, né? Às vezes a gente tem uma estratégia que captura muito cliente, mas vai capturar mais cliente do que eu tenho capacidade de atender. Não sei se vocês lembram quando surgiu o sorvete Lovita aqui. Eu lembro bem, eu uso esse exemplo várias vezes em vários momentos da aula. A Lovita surgiu numa época de paletas mexicanas, que era moda, era paletas mexicanas. Um tipo de sorvete que eu acho horrível, inclusive. Além de ser muito caro, tinha a loja de paleta mexicana em tudo quanto era lugar aqui na cidade. Aí apareceu o Lovita, que tinha um apelo de paleta mexicana, mas não tinha o gosto de paleta mexicana. A Lovita, ela tinha o apelo das caveirinhas e tal, que lembrava lá ó, as caveirinhas mexicanas, tal, toda essa pegada, mas o sorvete parecia um sorvete da Nestlé com sabores exóticos, vamos dizer assim, né? Que eles misturavam umas coisas, paçoca com não sei o quê, beleza. A Lovita, ela entrou em Cascavel, e eu lembro que eu fiquei sabendo dela pelos meus filhos. Eu tenho 4. E aí todo mundo falou, não, eu tenho que ir lá comprar Lovita e não sei o quê, tarará, e eu nem sabia o que era esse troço. E aí, tá bom, vamos, fim de semana, vamos lá comprar Lovita. Onde é que vende isso? Ah, tem em tal lugar e em tal lugar. Só existiam em 2 lugares da cidade esse negócio. E você chegava lá, normalmente já estava acabando, estava no final, e aí você tinha que ir no outro também, todos os sabores lá que você queria, quase nenhum tinha. O que isso foi? Isso foi um teste. Para ver, eu vou montar uma empresa de sorvete e eu vou atender a cidade toda e eu vou colocar uma geladeira em cada padaria, uma geladeira em cada lugar. Lógico, todo mundo quer isso, capturar cliente. Só que para eu entender até onde eu consigo, vamos fazer um teste. E ela fez esse teste. Isso surtiu tanto efeito que aí sim ela foi botando geladeira em tudo quanto é lugar. E ela está aí até hoje. Ou seja, se ela tivesse feito, já de cara, botado sorvete em tudo quanto é lugar, provavelmente ela ia se dar bem também. Mas vai que a recepção não é tão boa quanto foi e ela se empolgou e largou para todo mundo. Então, essa captura de clientes, a gente precisa tomar cuidado. Retenção dos clientes também é uma outra questão extremamente importante.
Porque, beleza, eu já capturei o cliente, agora o cliente é meu, tá aqui embaixo do meu braço, não sai mais. Aí que você pensa. Porque no caminho até ele chegar na tua loja, ele pode ver outra loja e ele desviar o caminho. Ele gostava muito de você até não gostar mais. Um dia ele não se sentiu satisfeito com o produto e ele foi embora. Então a gente precisa entender o porquê clientes estão saindo, porque às vezes é um fluxo normal. Por mês entram 10, saem 3. Por mês entram mais 10, saem 3. Então para você tá de boa, né? O meu faturamento tá legal, tá se mantendo. Tá, mas por que aqueles 3, 4 estão saindo todo mês? Eu preciso entender. Porque senão daqui a pouco, ao invés de entrar 10 e sair 3, começam a sair 5 e entrar 1 ou 2, ou não entrar nenhum. E aí eu vou ter problemas. Então, retenção de clientes é muito importante. Aumento de vendas, né? Lógico, todo mundo quer aumentar vendas, porém, a gente precisa ter critérios. A gente precisa saber se consegue dar esse pulo. Mais para frente, quando a gente estiver trabalhando com custos, eu vou mostrar para vocês graficamente como é que você se prepara para um aumento de vendas. Como é que você se prepara para aumentar a produtividade e diminuir custos. Fortalecimento de uma marca. Também é uma coisa importante e cabe ainda o exemplo da Lovita. Que veja, a Lovita, tudo bem, ela pegou o bonde das paletas mexicanas. Ok. Mas ela pegou o bonde oferecendo um sorvete que não tinha nada a ver com paleta mexicana. E para mim foi uma grata surpresa. Para algumas pessoas pode ser que não fosse uma grata surpresa. Eu estava esperando um sorvete duro e quadrado, parecendo um sabonete. Que era essa a sensação que eu tinha quando comia uma paleta mexicana tradicional. Então pode ser que não tenha motivado algumas pessoas, outras sim. Como ela começou do zero e ela gradativamente foi crescendo ao ponto de que hoje, até nas cantinas da FAG, a gente tem geladeiras da Lovita, ela foi fortalecendo a marca. Hoje em dia, você vai no mercado, tem pote de sorvete dela para vender. Inclusive, é mais caro do que o sorvete da Kibon, por exemplo. Da Kibon, não, da Nestlé, da Lacta, etc. É uma marca que criou um estilo de produto e se fortaleceu ao longo do tempo. Categorias de relacionamento: assistência pessoal, visita do representante, call center. Então, eu não gosto muito disso, mas tem estruturas aí, tem segmentos de cliente que precisa. Você ter a visita do representante, você oferecer o teu produto. Call center é pavoroso, né? Eu tenho um ódio de call center. E o pior, cara, a pessoa do call center, ela passa mais raiva comigo quando eu tô de bom humor. Porque quando eu tô de mau humor, a pessoa fala, aqui é do fulano de tal, não sei o que, eu posso lhe atender, eu tenho um minutinho? Eu falo, não tenho, e cai fora. Agora, quando eu tô de bom humor, aí coitado da pessoa. Esses dias me ligou uma pessoa da Claro. É o senhor Eduardo? Sim. O senhor é o portador do CPF? Tcharará? Sim. Então, o senhor teria um minutinho para conversar conosco sobre uma proposta? Eu falei, tenho sim, só que antes da gente começar, eu quero saber como é que você sabe o meu nome e o meu CPF. Não é porque está na base de dados. Base de dados da onde? Eu nunca fui cliente da Claro. Olha, eu não sei lhe informar. Eu falei, pois é, você não sabe me informar porque você comprou essa base de dados de alguém, isso é crime. Eu nunca autorizei. E a pessoa começa a gaguejar, ela não sabe o que responder e tal, e acaba desligando o telefone na minha cara. Mas, porra, eu sou um cara que não gosta de call center. Se o teu foco é call center, você tem que entender. Ah, tá, eu não vou ter call center porque o Eduardo não gosta. Não, mas dane-se o Eduardo. Quem é o Eduardo na fila do pão? Você vai tentar entender o grupo de clientes que você tem, se eles gostam de call center, se eles gostam de um representante comercial, como é que eles gostam de ser atendidos. E aí você vai focar naqueles. Opa, tá tocando aqui, tá acabando meu notebook, minha bateria.
Aqui o cabinho. Então, você vai focar aonde os teus clientes mais vão querer ser atendidos. É essa a ideia, não importa a opinião pessoal. Assistência pessoal dedicada. Exemplo, bancos personalizados. Tem gente que gosta. Eu, particularmente, não gosto. Eu sou do Itaú Personalité e desde que eu entrei no Itaú Personalité, eu só me ferro com esse negócio, porque eu preciso, o meu cartão de crédito parou de funcionar. Estou encomendando um novo para o senhor. Ok. Tá, eu não consegui desbloquear o meu cartão no caixa eletrônico. Não, o senhor tem que vir aqui na agência. Que merda de personalité é esse? Eu tenho que ir na agência, eu tenho que fazer 10 quilômetros para ir lá. Quando não era, eu conseguia destravar em qualquer lugar. Então, também, tem gente que gosta de atendimento personalizado. Você chega na agência do Personalité, é que eu não gosto dessas coisas. Mas já tem uma moça lá com um cafezinho, ela pergunta se você quer um café, ela vai tirar um café expresso para você. Você precisa pagar alguma coisa, você não vai numa fila, você vai numa mesinha, a pessoa vem lá e tal. Tem gente que gosta. Então, tem. E por causa da minha opinião, o Itaú Personalité precisa mudar. Não, quem sou eu para mudar o Itaú Personalité? Eu não gosto. Muita gente deve gostar. A maioria dos clientes que está ali, os clientes de maior potencial gostam. Então, o Itaú está certíssimo em manter daquele jeito. Eu é que não estou de continuar cliente. Self-service. Tem aquele cliente que o cara quer se virar, ele não quer que você fique enchendo o saco, que você fique ligando, que você fique... Não, o cara quer se virar sozinho, beleza? Vamos entender se é esse o nosso cliente, deixa o cara se virar sozinho. Por exemplo, o que eu estava falando do computador da Dell. Eu não consigo comprar um computador se eu não tiver uma assessoria de um técnico de informática. A Dell não vai me dar isso. Então, se eu quiser uma assessoria, eu que vou atrás de alguém para me ajudar a entrar ou para me passar a configuração que eu devo comprar num papel e eu entrar lá e fazer. Beleza? Eles não vão me dar isso. É um relacionamento, é self-service. Tá aqui o site, você entra, configura o teu computador, paga e recebe em casa. Um abraço. Não vem me encher o saco com outras questões aí, porque não estamos para isso. É uma maneira de se relacionar com o cliente também. Serviço automatizado. Perfis pessoais online dão ao cliente acesso a serviços personalizados. O food dog aí que vocês estão fazendo, você vai criar um perfil personalizado, né, por cachorro, por cliente, para atender. O salão de humano, cachorro, também, você vai criar um perfil para atender bem os dois. Serviço automatizado tem uma interessante também. No Super Mufato ali da Rua Paraná, lá perto do McDonald's, eles há uns 5, 6 anos atrás criaram um autoatendimento, que você passava, pegava o seu produto, pagava direto ali no caixinha eletrônico e ia embora, né? Eu achei aquilo pavoroso porque, o mercado já não tem mais pacoteiro, já não tem um monte de gente, daqui a pouco vamos ficar sem caixas também no supermercado, porque cada um vai fazer aquilo ali. E aí eu pensei comigo, eu sou um que nunca vou passar por aquele troço ali, porque eu prezo pelos coitados dos empregos dos caixas, né? Então eu não uso. O que aconteceu? Né? Qual que é a estratégia daquilo ali? Você vai fechando caixa, e aí você tem lá meia dúzia de caixa, uma fila de 10 pessoas. Você está com pressa? Aí você vai lá. Eu já fui várias vezes. Então, é uma maneira, é um self-service também. Você vai ter trabalho, você vai ter que fazer às vezes que o caixa do mercado faz, né? E por mais que você seja consciente da necessidade do emprego do caixa, você está com pressa e vai. Então, pode ser um apelo para o self-service também. Para o serviço automatizado, desculpa, que não deixa de ser self-service também. Comunidades, Facebook, WhatsApp, Instagram, etc., podem te facilitar a vida, né, ao você configurar suas propagandas por lá.
E essas ferramentas, você tem uma... Eu já vi várias vezes, as pessoas abriram. Quando você vai fazer vai potencializar lá, impulsionar uma propaganda tua, você tem aspectos lá que você vai ter um diferencial lá da tua conta, que você consegue colocar. Eu quero atingir pessoas dos 30 aos 50 anos, pessoas que costumam consumir produtos tais, tais e tais, você vai fechando o perfil de tal forma que é fantástico. Perguntas a serem respondidas que vão facilitar vocês a criarem aí esse relacionamento com os clientes. Que tipo de relacionamento cada segmento de clientes espera ser estabelecido e mantido com ele? Então, a gente precisa entender quem é o nosso público para tentar criar um relacionamento padrão com eles. Quais são os tipos de relacionamentos que têm sido estabelecidos? Nada impede que a minha empresa tenha trabalhado de tal forma até o presente momento e daqui para frente ela queira criar um outro relacionamento com o cliente. Não tem problema nenhum. Quais são os custos destes relacionamentos? Custo-benefício. Quanto é que eu vou gastar para implementar isso? Como estão integrados com o modelo de negócios? Esses canais de distribuição, eles vão estar inseridos na minha forma de trabalhar ou eu vou ter que criar uma equipe extra para gerenciar isso? Porque é uma outra questão importante. Quando a gente está trabalhando com aplicativos, e aí já fica até a dica para quem vai mexer com aplicativos, a questão de integração de dados é extremamente complexa. Você vê lá o sistema da FAG é o Sagres. Quando você cria ou compra um outro sistema para trabalhar, para fazer outras formas de acesso na FAG, este sistema precisa se comunicar com o Sagres, ele precisa ter uma integração com o Sagres. Caso contrário, o que vai acontecer? Você vai ter que preencher o Sagres e você vai ter que preencher o outro documento. Aí você compra um terceiro sistema para fazer coisas integradas, mas na verdade elas não estão integradas. Você tem que responder num para responder no outro para inserir os dados no terceiro. E aí você aumenta a tua estrutura de custos porque os sistemas não conversam. Então, quando a gente trabalha com informática, com TI, é muito importante a gente pensar nisso também. Ok, pessoal? Agora, como fizemos na aula passada, eu vou deixar que vocês comecem a trabalhar nestes itens, e aí eu já vou colocar o modelinho que na semana passada eu não estava conseguindo achar ele, agora eu já achei. Eu vou colocar ele ali disponível para vocês. Deixa eu só mostrar aqui como é que ele é. Professor, a Miriam está assistindo lá comigo. Beleza, Joana, tranquilo. Vamos... Deixa eu ver aqui, por que não... Por que não foi? Nossa, tudo zoado isso aqui hoje, impressionante. Deixa eu parar a gravação, quem sabe ele volta aqui.